eles apareceram como que do nada. Eram pessoas mortas sem uma origem clara ou até mesmo embaixadores dos mundos estranhos. Na história da humanidade, houve dezenas de personalidades assustadoras ou misteriosas que apareceram repentinamente no cenário da história e apresentaram alguns enigmas. E hoje, nesse vídeo, vamos analisar 10 dessas pessoas. Mas antes da gente começar, eu já gostaria de te pedir a sua ajuda, tá? Os comentários e as opiniões de vocês são realmente o que dão vida aqui para o nosso canal. E é por isso que a gente fica muito feliz com a sua contribuição e, é claro, especialmente com aquelas pessoas que representam um valor agregado real aí para os espectadores. Então, se você for inscrito aqui do canal, vai receber um coração para cada contribuição sua como um pequeno agradecimento. E vamos colocar a sua importante contribuição na parte superior, onde será lido primeiro por todos. Então, certifique-se de que você já seja inscrito, dê um like no vídeo e mencione ambos aí no início do seu comentário. E agora, vamos entrar nos mistérios. Roland Doe. Roland Doe é o pseudônimo de um cara que realmente viveu na década de 1940 e entrou para a história da igreja como uma das piores vítimas de demônios. O nome verdadeiro do garoto é mantido em segredo pelo Vaticano até hoje. A história é verdadeira, pode realmente deixar você arrepiado. O destino do menino de 13 anos começou no dia em que a tia do menino morreu. Ela era espiritualista e havia iniciado Roland em técnicas ocultas. Pouco depois da morte da tia, barulhos estranhos apareceram na casa da família. Roland foi atormentado por aparições fantasmagóricas e logo o garoto passou a ter marcas estranhas e arranhões no corpo. Os pais, preocupados, chamaram o padre local e ele chamou 2 exorcistas. A essa altura, Roland estava tão violentamente possuído por um ou mais demônios que reagia a bênçãos e crucifixos com um frenesi selvagem. O garoto estava fora de si, cuspindo, urinando e falando com uma voz estranhamente distorcida e maligna, insultando o clero em latim perfeito. Se tudo isso soa familiar para você agora, é provável que seja por causa do filme de terror O Exorcista, da década de 1970. O romance e o filme foram baseados nas memórias dos 2 padres católicos que libertaram Roland Doe dos demônios. Nunca foi revelado quem o garoto realmente era. Depois do exorcismo bem-sucedido, diz que ele teve uma vida perfeitamente normal. Hippie de Stonehenge. O ano é 1971. Um grupo de hippies que acampam descontroladamente, montam suas barracas em um monumento que agora é mundialmente famoso e faz uma festa animada. Na segunda noite da festa hippie, caiu uma tempestade. Testemunhas oculares viram raios caindo sobre as árvores e as pedras. Um fazendeiro e um policial viram um forte brilho azul perto das pedras, seguido por dezenas de gritos. As 2 testemunhas correram imediatamente para o local para ajudar, mas os hippies haviam desaparecido da face da terra. O que restou foi uma barraca queimada, algumas cartas rasgadas e páginas soltas de um diário. Estamos falando de um monumento nada menos que o famoso Stonehenge. Nos anos 70, ele ainda estava praticamente desprotegido e qualquer pessoa podia acampar lá. Os hippies de Stonehenge se tornaram uma lenda. Nunca se descobriu quem eles eram ou o que realmente aconteceu com eles. O caçador louco de Hat River. Na década de 1930, apareceu um homem no norte do Canadá que provavelmente se chamava Albert Johnson. Mas isso não é certo. O homem aparecia de tempos em um pequeno ninho de caçadores e depois desaparecia na floresta. Lá ele ficou escondido em um abrigo por anos. Foi somente quando os caçadores de peles e caçadores locais começaram a reclamar com as autoridades sobre o homem que a polícia o localizou. O homem se barricou em sua cabana e atirava em qualquer um que se aproximasse. Como resultado, um grupo inteiro chegou com explosivos para atirar o homem conhecido como Mad Trapper of Rat River de seu esconderijo. O caçador escapou e, em 4 dias, percorreu cerca de 150 quilômetros a pé pela região selvagem, atravessou uma montanha de mais de 2.000 metros de altura e foi finalmente capturado e morto pelos policiais em uma área de rio. Nunca foi possível esclarecer completamente quem era esse cara, de onde ele veio e se ele realmente era culpado de alguma coisa. A polícia no local provavelmente exagerou completamente devido ao alto nível de defesa do homem e também levou um forasteiro traumatizado à morte. Princesa Persa. Esse caso causou sensação internacional. Durante uma batida na cidade de Quetta, na fronteira ocidental do Paquistão, foi apreendida uma estranha múmia que supostamente continha o corpo de uma princesa persa. Um criador de camelos e negociante de arte amador chamado Haji Al-Akbar aparentemente tentou vender o artefato de 2.600 anos por cerca de 20 milhões de dólares no mercado negro de antiguidades. Como resultado, iniciou-se uma disputa acirrada entre os países do Paquistão e do Afeganistão. Autoridades, historiadores de arte e o Talibã
lutaram pela posse legítima da múmia única. Algum tempo depois, descobriu-se que a princesa era falsa. Os especialistas encontraram anormalidades nos exames de raio-x e finalmente perceberam que a múmia não tinha mais de 10 anos de idade. O cadáver de uma mulher ainda desconhecida, que aparentemente havia sido espancada e depois estrangulada, serviu como a peça de origem. Nunca foi possível esclarecer se os cúmplices do criador de camelos Haji al-Akbar assassinaram a mulher para esse fim ou se roubaram um cadáver feminino para fazer a múmia. Em suma, essa é uma história realmente horrível e bizarra. O marinheiro desconhecido. Em 6 de fevereiro de 1942, os marinheiros encontraram um corpo flutuando em um bote salva-vidas na ilha Christmas. Acreditava-se que o marinheiro era de um navio chamado HMS Sydney, que afundou na Austrália Ocidental em novembro de 1941, após um confronto com o cruzador auxiliar alemão Cormoran. O corpo foi enterrado como um soldado desconhecido nas Ilhas Christmas. Foi somente após a virada do milênio que os restos mortais do homem foram exumados para que fosse possível esclarecer a sua verdadeira identidade por meio de um teste genético. Após algumas pesquisas, descobriu-se que o homem morto era o marinheiro Thomas Welsby Clark, então com 21 anos. Como todos os soldados e marinheiros a bordo do HMS Sydney haviam morrido durante a batalha, a família já havia se despedido do homem. Em 2012, apenas uma sobrinha ainda estava viva, que só conseguia se lembrar vagamente do tio que havia morrido jovem, o misterioso fã de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um famoso escritor de mistérios que morreu em 1849. Cerca de 100 anos depois, um homem estranho apareceu no túmulo de Poe e, desde então, tem aparecido todos os anos no aniversário da morte do escritor. Todos os anos, uma pessoa de aparência masculina, vestida de preto e carregando uma bengala adornada com um botão de prata, caminha até o cemitério da Igreja Presbiteriana de Westminster, em Baltimore, Maryland. O estranho sinistro fica de pé no túmulo, faz um breve discurso e depois deixa 3 rosas vermelhas e uma garrafa aberta de conhaque Martel. Enquanto isso, a cada ano, mais repórteres e espectadores assistem ao espetáculo. O estranho, no entanto, não responde a nenhuma pergunta. Sempre mantém o seu rosto escondido sob um chapéu e um lenço e desaparece no vazio após o ritual. Nenhum jornalista jamais se atreveu a olhar por baixo da máscara do estranho. No local, todos os envolvidos têm o maior respeito pela tradição e aceitam o anonimato do fã de Poe. Perseu, espião. Perseu era um homem cuja verdadeira identidade nunca foi esclarecida. Hoje, historiadores e especialistas em inteligência duvidam até mesmo que ele realmente tenha existido. O nome Perseu surgiu como um codinome no contexto da espionagem nuclear soviética. Durante a Guerra Fria, diz que Perseu prejudicou a segurança nacional dos Estados Unidos ao contrabandear a si mesmo e, presumivelmente, outros espiões para o Laboratório Nacional de Los Alamos, que era responsável por vários testes nucleares. Entre outras coisas, Perseu supostamente manipulou o famoso experimento de Manhattan. Durante muito tempo, os rumores sobre o superespião soviético se espalharam internacionalmente. Mais tarde, os Estados Unidos alegaram que Perseu era pura propaganda soviética e que esse homem nunca existiu de fato. Thor Valente. Em 1957, um estranho misterioso apareceu nos Estados Unidos. Graças à sua capacidade de controlar a vontade de outras pessoas, o estranho supostamente conseguiu chegar ao Pentágono com facilidade. Lá, diz que o valente Thor permaneceu por anos como um convidado muito especial. O homem alegou ser de Vênus e ter sido enviado à Terra por uma união galáctica. Com medo então de suas estranhas habilidades, o valente Thor foi autorizado a ficar. Os militares se interessaram pelo conhecimento do homem e dizem que ministros como Baker, chefes de negócios e o presidente Eisenhower ouviram então as mensagens de Thor. Entre outras coisas, diz que o misterioso estranho ofereceu avanços tecnológicos e a cura para as piores doenças do mundo. O governo dos Estados Unidos, no entanto, se recusou a cooperar e duvidou da autenticidade do homem até o fim. O valente Thor desapareceu um dia de forma tão misteriosa que nunca mais foi encontrado e também não obtiveram mais informações a respeito. Mulher babushka. Na manhã em que John F. Kennedy foi assassinado, uma mulher vestida como uma avó russa estava entre os espectadores. Mais tarde, a mulher foi vista em um filme e, a princípio, não se destacou. Ela segurava algo na frente do rosto que provavelmente era uma câmera. A idosa só se tornou estranha quando os tiros foram disparados e todo o ambiente entrou em pânico e horror. A mulher babushka, por outro lado, permaneceu imóvel e simplesmente continuou a fotografar ou filmar. Depois, ela se afastou como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, o FBI procurou a mulher e quis avaliar o seu material fotográfico e de filmagem, entre outras coisas. No entanto, ela nunca se apresentou e sua identidade
nunca pôde ser esclarecida. Também é incerto se ela teve algo a ver com o assassinato fatal de John F. Kennedy. Gilles Pérez. Em 26 de outubro de 1593, um soldado espanhol chamado Gilles Pérez apareceu na cidade do México. O homem se destacou por estar confuso e supostamente não ter ideia de como foi parar no Plaza Mayor, no México. Pérez alegou que estava de guarda do lado de fora do palácio do governador em Manilha, nas Filipinas, apenas um segundo antes. Além disso, Pérez afirmou que o governador havia acabado de ser morto. 2 meses depois, marinheiros de um navio filipino confirmaram que o governador havia sido realmente morto naquele dia. E descobriu-se que Pérez era um dos oficiais de serviço. Como o homem chegou ao México, a 12 mil quilômetros de distância, foi um mistério e um milagre de sua época. E com isso, a gente chega no final aqui desta lista sobre pessoas assustadoras, sombrias e também misteriosas. Agora conte pra gente quais dessas histórias te assustou mais aí em particular e o que você pensa sobre a autenticidade dessas pessoas. A gente gostaria de ouvir aí a sua opinião. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, dar um like no vídeo se você curtiu. E a gente se fala. Tchau!